gravar. Boa noite. Vou fazer uma live hoje. Vamos conversar com o Thiago Perdigão de novo. Tô só esperando ele chegar aqui, galera. Repsicon. Ah, o Gustavo? Seja bem-vindo, Gustavo. Daqui a pouquinho ele já chega aí pra falar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Como é que estão? Boa noite a todos. Só falar com ele aqui mais uma vez. Ele não deve estar vendo, ele já começou. Aí. Chegou o convite pra você aí, Thiago? Tô te mandando, cara. Oi? Escreve no chat qualquer coisa. Que... Não, pera aí então que eu já vou... Manda aí. Você conseguir me mandar? Aí. Aê, agora deu. E aí, boa noite. E aí, Antônio, tudo bem? Tudo Tudo bem? certo? Já faz Tudo tempão? bem, beleza. Tempão Pois que a gente é, desde a última vez, né? Já tem um tempo já que a gente se viu por aqui. passa rápido o tempo, né, Mas vai ser cara? um. Sim, muito rápido. Mas vai ser um prazer estar aí de novo. Obrigado pelo convite. Sempre legal estar aí podendo contribuir para o seu perfil, né? Para os estudos aí de Schopenhauer e tal. Obrigado mesmo. Prazer vai ser nosso em ouvi-lo, com certeza. Certeza que vai ser coisa Valeu. boa aqui. Vamos ver o que a gente vai tratar hoje. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vou fazer uma breve apresentação do Thiago. Ele é formado em composição musical pela UFPEL, ele tem mestrado em filosofia, ele fez uma dissertação voltada em estética, Schopenhauer. O tema Uhum. da dissertação dele foi drama musical grego a partir de Wagner e Nietzsche. Não necessariamente a partir de Schopenhauer, né? Wagner e Nietzsche. E ele é autor, escritor, exímio escritor, né? Tá sempre postando aí no Instagram, sempre tô vendo que ele tá postando os textos dele. Ele escreveu 6 livros, galera. 6 livros, não é pouca, não é, não é fácil, não. E aí eu vou falar aqui o nome dos livros que ele já escreveu. Vocês fiquem à vontade para pesquisar depois. Chama Heitor, é um romance. Diálogos Neurais, é um livro de poemas. Édipo às Avessas, interessante o título, Thiago. Poema narrativo, antologia poética de poema também, dramas teatrais, de teatro, teologia filosófica, filosofia e aforismos. Parabéns pelas produções. E a palavra fica com você, meu cara.
gente vai te ouvir aqui com a canção e depois a gente... Beleza. A gente consegue discutir. Muito obrigado aí pela apresentação, Antônio. Só deixa eu fazer um... Eu não sei, pessoal, se vocês quiserem comentar aí se é só o meu... Não sei se é só o meu áudio aqui, tá? Mas às vezes quando você falou ali, ele tá chegando um pouquinho com ruído. Aí, se o pessoal puder falar no chat se todo mundo está ouvindo um pouquinho com ruído quando o Antônio está falando, ou se é só eu que estou ouvindo. O meu som para ti tá chegando legal, Antônio? Para mim tá bem, tá beleza, tá ok. Talvez seja só aqui comigo. Tá, mas aí se o som cortar, alguma coisa assim, pessoal, ou se tiver meio com ruído, aí vocês, por favor, comentem aí, né? Que aí a gente tenta alterar alguma coisa no áudio aqui. Beleza? Então, pessoal, preparei aqui para a gente ver hoje, né? Aí, comentaram no chat que tem ruído. Aí, Antônio, eu não sei se é alguma coisa aí no fio, talvez que está ligando no seu celular, alguma coisa assim. Vê se melhora agora. Acho que melhorou um pouco. Fala mais um pouquinho. Eu tirei meu fone. Às vezes melhora. Eu acho que está um pouco melhor agora. Tá? Então tá. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu preparei para vocês aqui, que a gente preparou, né, o tema, que é a influência de Schopenhauer na música do Wagner. Que é uma influência muito interessante, né, que marca aí a história da música, essa junção entre filosofia e arte, por assim dizer, né, e mais precisamente sobre música. Mas, obviamente, quando a gente pensa em Wagner, a gente tem que pensar na obra de arte total, que era o projeto do Wagner. E, portanto, não só algo musical. Né? O Wagner estava interessado nas várias artes, porque o que ele queria através da ópera, ou mais precisamente, conforme ele chamou o drama musical, era justamente unir as várias artes. Então, sempre quando a gente está pensando aqui, a gente vai discutir mais sobre música, mas, obviamente, a gente tem que ter esse contexto aí do Wagner, né, como um artista que está pensando na arte como um todo, e não só na arte musical separadamente. Então, eu elenquei aqui cerca de 6 pontos que eu achei mais interessantes no que tange a influência do Schopenhauer sobre Wagner. E o primeiro deles eu vou começar com a explicação acerca de como o encontro entre o Nietzsche e o Wagner explicita bem ali como o Wagner foi influenciado pelo Schopenhauer. Então, é muito interessante quando a gente lê principalmente as cartas entre o Wagner e o Nietzsche, para a gente então poder saber como que foi essa influência. Então, nas cartas, o Nietzsche, ao encontrar com Wagner, que já era um compositor famoso, já percebe o tanto que o Schopenhauer influenciou o Wagner, tá? A ponto dele, por exemplo, escrever isso aqui. Então, eu separei 2 trechos, tá? Que o Nietzsche escreve sobre o Wagner para vocês terem uma ideia de como foi a influência do Schopenhauer já no Wagner. Então, aqui um trecho de uma carta do Nietzsche ao seu amigo Erwin Roth. Então, abre aspas. Wagner engloba todas as qualidades que se poderiam desejar. O mundo não tem a mais tímida concepção da sua grandeza como homem, nem da sua excepcional natureza. Aprendi muito no meu convívio com ele e é como fazer um curso prático de filosofia schopenhaueriana. Esta sensação de afinidade com Wagner, para mim, é uma fonte indescritível de consolação. Então, aí, por essa carta, a gente já vê o tanto que o Wagner, né, para o Nietzsche, que era, obviamente, um filósofo, e já estudante de filosofia, já escrevia nessa época e tal, mesmo novo, né, ele tem os seus escritos de juventude, né, para o Nietzsche já falar isso é porque realmente o Wagner tinha essa relação muito estreita com a filosofia. Né, e aqui eu separei uma outra carta do Nietzsche também, onde ele relata para um conhecido dele o primeiro encontro que ele teve com Wagner em termos presenciais mesmo, digamos assim, né, sem ser por cartas ou através de amigos e tal, mas o primeiro encontro que eles tiveram mesmo, que foi, na verdade, na casa de um dos amigos do Wagner. Tá?
Então o Nietzsche relata assim: nessa noite tivemos uma longa conversa sobre Schopenhauer e podes imaginar minha ilimitada alegria ao ouvi-lo dizer com indescritível entusiasmo quanto devia a Schopenhauer e ao ouvir chamar-lhe o único filósofo que reconheceu a real natureza da música. Então aí é muito interessante, né? Porque isso revela para a gente que o Wagner já tinha essa grande influência do Schopenhauer, e não só uma influência, mas o fato dele atribuir ao Schopenhauer a descoberta da natureza da música com sua relação, em relação à filosofia. E aí continua o Nietzsche. Então perguntou que atitude tomava agora os professores em relação a Schopenhauer e escarneceu cordialmente do Congresso dos Filósofos, em Praga, referindo-se a eles como moços de fretes filosóficos. Então, quer dizer, o que ele revela aqui é que, né, muitos filósofos da época, ou a maioria da academia, digamos assim, da época, não dava o valor devido a Schopenhauer. Não dava o valor devido ao Schopenhauer. Então, o Wagner, que já era afeito ao Schopenhauer, criticava, né, os acadêmicos em função disso. E aí, enfim, e aí o Nietzsche vai continuar aqui, né, falando sobre esse encontro e tal. Então, quem quiser saber mais sobre essa questão do Nietzsche e do Wagner e o quanto eles falam de Schopenhauer ali, pode ler as cartas, que são bem interessantes, tá? Então esse aqui foi uma breve introdução para a gente ter a noção, né, do quanto o Wagner estava afeito à filosofia de Schopenhauer e o quanto ele discutia isso, né, com os interessados ali, com o ciclo intelectual da época, né, e principalmente com o Nietzsche. Então vários desses encontros entre eles eram marcados justamente por debates acerca da filosofia de Schopenhauer. É sabido também que o Wagner mandou uma carta para o Schopenhauer, né, isso é bem interessante. Então, Schopenhauer, ainda vivo, o Wagner manda uma carta para ele e, para nossa surpresa, o Wagner manda uma carta com parte, ou talvez a obra inteira poética. Eu não lembro se é o Anel dos Nibelungos ou outra ópera, mas ele manda o texto, né, digamos assim, o texto operístico, né, o libreto de uma ópera completa para o Schopenhauer, e manda também umas composições em partitura. Porque, como a gente sabe, o Schopenhauer era um filósofo que era também músico, porque ele tocava flauta. Então ele, né, sabia ler partitura, tocava e tal, eu gostava muito de Rossini, era o compositor favorito de Schopenhauer. Né? Mas, então, nessa carta, para o nosso espanto, o que o Schopenhauer volta dizendo para o Wagner é que o Wagner era um poeta excelente, mas e que por isso exatamente ele deveria continuar a carreira como poeta e não como compositor. Então, quer dizer, o Schopenhauer não gostou muito da composição do Wagner ali, pelo menos no que diz respeito a essa que ele mandou, né? Obviamente o Schopenhauer não viu a música representada nem nada, né? Mas ele teve um contato pelo menos com alguma coisa ali do Wagner. Mas é engraçado isso, né? Então ele fala para o Wagner: você é um excelente poeta, então segue como poeta e abandona a música. Mas o Wagner acaba não fazendo isso e acaba, obviamente, virando compositor, mas continua como poeta também, né? Como a gente sabe, o Wagner escreveu todos os libretos de todas as suas óperas, né? Foi o primeiro compositor a fazer isso, né? Que é muito interessante. Essa tradição, em parte, continua, né, mas, ou seja, dos compositores hoje, quando vão compor óperas, geralmente eles são aqueles que fazem a adaptação também no libreto, quando não são os próprios escritores, né? Mas essa tradição ela começa com Wagner. Antes dele, nenhum compositor chegou a fazer isso, né? Quando a gente vê as óperas do Beethoven, do Mozart, etc., era sempre com um amigo libretista. Então, o Mozart tinha ali o amigo dele, que era, ou alguns libretistas, escritores conhecidos, dos quais ele encomendava os seus libretos. Mas o Wagner, então, é quem começa justamente essa tradição do compositor, que também é o escritor dos próprios libretos. E isso também vale para a gente fazer a ponte com o próximo passo, que é, então, justamente o que faz o Wagner se estreitar ainda mais com a filosofia e, obviamente, chegar no Schopenhauer. Por quê? Porque pelo fato dele não ser apenas um compositor, ele era obrigado também a estudar filosofia, literatura, poesia, etc. Né? Porque, obviamente, quem escreve, pelo menos na época deles, tinha que ter uma bagagem cultural muito grande, né? Para você escrever uma ópera, etc. Né? E para a poesia da época, que era uma poesia
onde você tinha temas ali que você precisava de uma base intelectual muito grande, né? Em termos mitológicos e tudo mais. Então, o que acontece é que o Wagner, ao ter que fazer esses estudos aí de poesia, de estética, etc., ele também adentra a filosofia. Então, o Wagner foi um estudante muito assíduo de filosofia. Por exemplo, ele estudou muito Feuerbach, que é um filósofo muito famoso, né, ali um período antes um pouquinho ali de Schopenhauer, que é um filósofo alemão também, né, e inclusive em uma de suas obras escritas de estética, o Wagner manda o prefácio dessa obra em homenagem para o Feuerbach. Né? Esta obra do Wagner chama A Obra de Arte do Futuro, que é um texto talvez um dos mais densos, umas 300 páginas, onde ele escreve um tanto de coisa sobre música, estética, união das artes, ópera, drama, teatro, etc. E nesse livro, o Wagner escreve o prefácio para o Feuerbach, falando tanto que ele devia a ele. Ou seja, não só o Schopenhauer influenciou o Wagner, mas vários filósofos. Então o Wagner estava dentro desse debate, digamos assim, filosófico da época, né? Então vamos começar aqui com a primeira influência mais propriamente assim dentro da música do Wagner, né? Advinda do Schopenhauer. Então a primeira que eu separei para a gente foi o caso do Tristão e Isolda, que é o mais óbvio, digamos assim, e que tem uma reflexão direta na própria música mesmo, e não só na poesia ou na estética. Então, em Tristão e Isolda, para quem conhece o prelúdio, né, para quem não conhece, é obrigado a ouvir, obviamente, né, porque é uma música que separou a história da música em duas, né, que é o prelúdio de Tristão e Isolda, justamente pelo Wagner ter, através dela, progredido, digamos assim, a harmonia até um nível muito elevado, né, para a época, digamos assim, e muito a partir do acorde do Tristão, né, para quem é da música talvez já tenha estudado isso, né, que é o acorde do Tristão, que é o acorde com uma indefinição harmônica muito grande. Então é um acorde, quando a gente vai estudar ele em função musical, em termos de funcionalidade dentro da estrutura harmônica, ele é completamente indefinido, digamos assim. Então a música pode, digamos que ir para qualquer lado, tá? E um pouco disso tem tudo a ver com Schopenhauer, conforme a gente vai ver aqui. Por quê? Porque o Schopenhauer, na filosofia dele, sobretudo a sua metafísica da vontade, ele nos diz que a essência do mundo possui um fundamento irracional, certo? E uma vontade que nunca se sacia. Então a essência do mundo seria uma espécie de vontade irracional e que nunca se sacia. Então ela sempre fica permanentemente buscando. E essa é uma das explicações dele de por que a vida é sempre dor para ele. Por isso ele ganha ali o epíteto de o príncipe dos pessimistas, né? Mas isso não é só na observação da vida diária, mas também está presente na própria metafísica dele. Que então, como a essência do mundo seria uma vontade que nunca se sacia, a essência do mundo também seria dor, digamos assim. Né? Porque, obviamente, tão logo você consegue uma coisa, você já precisa de outra. E você vai num desejo que nunca tem fim. Certo? Então a vida, para o Schopenhauer, transcorre dessa forma. E o Wagner tenta, em parte, traduzir isso musicalmente. E daí que vem a ideia dele de criar essa harmonia, então, do Tristão, que é uma harmonia através da qual a gente consegue encadear acordes que não possuem uma resolução. Então, quando a gente ouve o prelúdio Tristão, parece que nunca há uma resolução dentro dele. Então, tão logo ele expande a harmonia para um acorde um pouco mais, um pouco menos tenso, digamos assim, né? Ou dissonante, né? Tão logo ele já vai tentar resolver aquilo e já cai em outra dissonância. Depois cai em outra dissonância, e vai. Então, o prelúdio Tristão, ele tem ali, eu não lembro exatamente o tempo, uns 10 minutos mais ou menos, né, dependendo da interpretação, mas ali ficam 10 minutos de música sem resolução. O próprio acorde do ápice da música é um acorde completamente tenso e que deságua em outra coisa tensa também. Então não há essa resolução. Essa resolução ela só vai acontecer depois de 4 horas de ópera. Quando chega lá no final, e depois da morte da Isolda, há uma resolução. Então ele retoma aquele acorde do início, que é o acorde que a gente batizou de acorde do Tristão, né, e ele faz uma resolução para esse acorde. Mas até então não tinha havido uma resolução propriamente. Tá? E isso justamente inspirado pela filosofia de Schopenhauer. Então o Wagner tenta traduzir em música o quê? Uma vontade que nunca se sacia. Né? Então essa é a nossa primeira relação aí
entre, então, a filosofia de Schopenhauer e a harmonia wagneriana. Tá? Outro ponto dentro do Tristão e Isolda, que é importante também, como influência de Schopenhauer, é precisamente o amor metafísico que está presente dentro do próprio libreto. Então, a história do Tristão e Isolda é uma história medieval que, obviamente, o Wagner adaptou. Só que o Wagner ele pega, então, histórias que já existem e cria uma poesia própria dentro daquilo e faz uma nova interpretação, né, poética, estética daquilo. Então, ele inclui aí algo de schopenhaueriano, digamos assim. Né? Uma dessas coisas é justamente este amor metafísico, né, que não tem como se consumar em vida. Né? Porque, como a vida é sempre conflito, etc., né, no sentido schopenhaueriano, o que acontece é que o próprio amor também ele não tem uma resolução feliz. Né? Então, o que o Wagner faz? Ele faz, então, o libreto dessa ópera, aludindo em parte a isso, e de fato a própria personagem, a Isolda, quando morre, né, e depois, após a morte do Tristão, é como se eles estivessem buscando ali uma resolução do amor, só que metafísico, ou seja, algo que não tem como se realizar em vida. Então eles tentam, digamos que, fazer isso no outro plano, né? Então também tem uma espécie de questão schopenhaueriana nesse sentido, tá? Além do clima mais pessimista da ópera também. Né? E esta obra também, o Wagner faz os personagens dialogarem de modo filosófico. Então, digamos assim, a profundidade do conteúdo da poesia é muito grande comparado com outras óperas anteriores. Né? Então, digamos que muitos dos diálogos do Tristão ele tem muita coisa filosófica ali também, em parte inspirada pelo próprio Schopenhauer. Tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a gente vai então para o ciclo do Anel agora. Né? A gente estava no Tristão e Isolda, vamos falar um pouquinho do ciclo do Anel, que são, então, para quem não sabe, um conjunto de 4 óperas ou dramas musicais, conforme o Wagner gostava de chamar, que é um conjunto de 4 óperas, então, basicamente cada uma com umas de 3 a 4 horas, né? A última é a maior de todas, a primeira é a menor, a última é a maior. Então fica um ciclo de muitas horas de música. E o tema escolhido foi o Anel dos Nibelungos, né, que é também uma história que vem da questão mitológica, mais precisamente da mitologia nórdica. Hoje a gente está muito acostumado aí com seriados, né, digamos assim, da mitologia nórdica, né, Vikings, esses seriados assim, né, o Last Kingdom também. Mas naquela época ali, ou seja, há 150 anos atrás, um pouco mais, não tinha isso, né, na cultura europeia, de ficar se referindo muito à cultura nórdica. Então o Wagner é, em parte, quem traz isso também. Então, se hoje a gente tem essa cultura nórdica muito dentro da cultura quase universal, digamos assim, né, porque hoje todo mundo assiste esse tipo de coisa, é muito em parte também por causa do Wagner. Né? Ele traz isso e coloca isso em música, digamos assim. Nenhum compositor tinha colocado isso em música. Né? Quando a gente pega as óperas anteriores, os compositores geralmente era ou um tema mais frívolo, digamos assim, né, como comédias e tal, ou temas mais da mitologia grega, romana e daí em diante. Né? Mas da mitologia nórdica em si, o Wagner é um dos grandes inovadores aí nesse sentido. Né? E então, o que acontece? O que o Schopenhauer tem a ver com o ciclo do Anel? Tem a ver que o Wagner ele transforma o final do ciclo do Anel para um final pessimista, quando a gente compara com a conclusão que ele tem na obra original, a qual o Wagner se refere que é a Edda. Então, para quem gosta também de estudar mitologia nórdica, né, o livro essencial é a Edda, que a gente chama de Edda, é como se fosse a Bíblia dos nórdicos. Né? Então, quando a gente vai estudar essa Bíblia dos nórdicos, dos Vikings e tal, a gente vê que o desfecho ali desta história dos deuses, ele não é o desfecho que o Wagner dá para ele no ciclo do Anel. Porque o Wagner faz um final mais pessimista, digamos assim, e não o final triunfal que tem mais triunfal, digamos assim, que tem na Edda. Então, muitos teóricos chamam isso de um final schopenhaueriano, porque é o final onde os deuses entram em decadência. Então, eu separei aqui o finalzinho, só para ler um trecho aqui. Né? Quem gosta aí do Anel dos Nibelungos, se quiser ler, tem nessa tradução brasileira aqui o ciclo inteiro, ó, os quatro libretos juntos. Tá? Então, olha que interessante. A última frase da Brunhilde, que é a
é um dos personagens, né, da ópera. Ela vai falar assim, pra vocês verem que a frase aqui, tá? É justamente sobre o fim dos deuses, só para vocês terem ideia de como acaba. Então ela fala: voem para casa, corvos, sussurrem para o seu senhor o que vocês ouviram aqui no Reno. Atravessem o caminho além da rocha de Brunhild. Digam a Log que está queimando lá para se apressar para o Valhalla, pois o fim dos deuses está amanhecendo agora. Assim, atira a tocha na orgulhosa fortaleza do Valhalla. Então, é isso, né? Quando acaba a ópera, os deuses estão em decadência. E a última frase dela é uma frase do vilão. Então, o vilão sobrevive, que é o Hag, e ele fala: afastem-se do anel. Né? E aí que a gente tem o final da ópera, instrumental, digamos assim. Então, a última frase é: afastem-se do anel. Ou seja, como se nada foi resolvido ali, entende? É um final schopenhaueriano nesse sentido. Ou seja, é um final onde a continuidade da busca pelo poder, ela permanece, não há uma resolução. Né? Então é por isso que o Hag fala: afaste-se do anel, porque o anel, digamos assim, é o símbolo de poder, então todos querem o anel. Né? Então desde o início até o final, tá todos os deuses, os Nibelungs, etc., estão todo mundo atrás do anel. Só que não há uma resolução para isso, porque a última frase do Hag é justamente isso: afaste-se do anel, ou seja, né, não se conseguiu fazer o anel, ou em outras palavras, o poder, né, não ser mais buscado, entende? Então há a decadência dos deuses em função disso, e é um final schopenhaueriano justamente pelo pessimismo, né? Que é esse pessimismo de que as coisas não chegam a um fim nunca, porque por causa do próprio caráter insaciável da essência do mundo, que seria vontade. Então, quarto ponto, que é uma ideia também bem interessante, tá? E aqui a gente já está entrando na estética, tá? Então abordei duas óperas, né? Tanto então em termos musicais quanto em termos do libreto, e agora dentro da estética do Wagner mesmo, porque o Wagner era um compositor que, além de compor, de escrever, né, os libretos da obra, ele também tem muitos textos e livros mesmo, né, sobre estética, ou seja, filosofia da música. Ele foi o primeiro compositor a escrever muito sobre filosofia da música. Né? Inclusive, no meu mestrado, como eu fiz sobre Wagner e Nietzsche, né, um dos materiais que eu tive que ler foram esses textos de estética do Wagner. E aí eu fui baixar, né, em alemão e inglês, e são quase 5.000 páginas só de escritos em prosa. Então, vocês já imaginaram o que é isso? Quer dizer, um compositor que escreveu mais de 5.000 páginas só dos textos estéticos. Isso sem contar com os libretos das óperas. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina isso, né? Então, pode falar, pode fazer, claro. Esse filosofia da música, você falou, que o Wagner ele escreveu, você chegou a ler tudo isso, essas 5.000 páginas? Eu li as 5.000 páginas. Li tudo em inglês, né? O alemão é um pouco mais difícil. Eu gosto também de ler no alemão, mas ainda não sou, assim, não falo muito e tal. Mas então eu li no inglês. Mas sim, eu tive que ler isso para fazer minha dissertação. O que eu queria te perguntar é se a influência dele, então, ela é pessoal no Schopenhauer, a influência do Wagner. Ele escreve, por exemplo, citações. Ele escreve citações. Sim. Sim, isso. Sim, ele faz citações de Schopenhauer. E é exatamente isso que eu ia falar agora, que é de um dos livros onde isso está mais explícito, que é este ensaio aqui, ó. Esse aqui tem a tradução brasileira. Tá? Então, o que acontece? Esses livros que eu mostrei aqui do Wagner e tal, a gente tem alguns textos de estética traduzidos, tá? Mas a maioria, como eu tive que ler lá, inclusive no inglês, porque não tem a tradução dessas 5.000 páginas de estética. Mas esse aqui é um deles que está traduzido. Então, esse aqui, quem gosta desse assunto aí pode ver. E aqui, sim, a influência de Schopenhauer está muito clara. E, sim, ele cita o Schopenhauer, né, deliberadamente, o nome do Schopenhauer e tal, e faz alusões indiretas também. Então, um dos textos que eu vou ler aqui é justamente sobre isso, que é, então, como que ele faz uma espécie de alusão, até mesmo direta, digamos assim, a coisas da filosofia de Schopenhauer. Tá? Então, que é o seguinte, ó. Então, nesse livro, ele vai falar muito sobre o Schopenhauer e a ideia do gênio como aquele que sonha acordado. Então, quem já leu a Metafísica do Belo Schopenhauer sabe que ele vai dizer que qual é a diferença do
digamos assim, do gênio, né, artístico e tal, para quem não teria a genialidade. É que, no fundo, todo mundo teria um pouco de gênio no sentido de que é capaz de criar um mundo quando sonha. Então, as pessoas, quando dormem, elas criam um mundo, certo? Na cabeça delas. Então, só que a diferença para o gênio é que ele consegue criar esse mundo acordado. Entendeu? Então enquanto todo mundo criaria esse mundo dormindo, o gênio é aquele que, acordado, consegue fazer aquilo que as outras pessoas fazem sonhando. Né? Então, essa ideia é a do Schopenhauer. Schopenhauer fala isso na Metafísica do Belo, e fala isso ali dentro da Metafísica do Belo, a gente diz na estética dele, né? Então, ou seja, dentro do mundo com vontade de representação, né? Que tem um tomo ali só sobre estética. Certo? Então, nesse ensaio, o Wagner faz uma referência direta. Então, eu vou ler aqui esse texto para vocês terem a ideia de como ele está pensando totalmente aqui no Schopenhauer. Tá? Olha só, que interessante. Ele fala: se designarmos a música como a revelação da imagem mais íntima de sonho da essência do mundo, podemos considerar Shakespeare um Beethoven que, desperto, continua sonhando. O que mantém separadas as duas esferas são as condições formais das leis de percepção válidas para cada uma. E aqui ele vai aprofundando isso, tá? Então, o que acontece é justamente isso, que o Wagner se apropria dessa ideia do Schopenhauer para aprofundar as suas próprias visões estéticas. Tá? Nesse livro aqui, isto é bem claro e é bem interessante para quem se interessa por esse lado aí da questão. Tá? E se der tempo, depois eu cito, faço a citação maior aqui, tá? Eu vou pular ela porque eu tô achando que talvez não dê tempo da gente responder todo mundo aí e tal. Tá? Mas aí, se der tempo, a gente lê a outra citação disso aqui. Mas basicamente é isso. Daqui a gente tem que pensar... Oi, pode falar. Pediram para ver a capa do livro aí, de novo. Ah, é. A capa dele é esse aqui, ó. Chama Beethoven, Wagner, Richard Wagner. Tá? O ensaio do Wagner chama-se Beethoven. Então, esse livro aqui ele escreve para aprofundar os pensamentos dele sobre o Beethoven, além de fazer uma homenagem, tá? Na época ali pro Beethoven. Tá? Número 5. Essa parte é bem interessante, tá? E diz respeito à questão da união entre música, ópera e drama. Então, para o Schopenhauer, a música, como a gente sabe através da metafísica do Belo ou da estética do Schopenhauer, seria a essência do mundo. Certo? No sentido de que a música, dentro da hierarquia das artes, para o Schopenhauer, ela é a única que não só reflete, digamos assim, a essência do nosso mundo, mas é ela mesma parte dessa essência. Certo? Ou, em outras palavras, para o Schopenhauer, a música não só reflete, mas é ela mesma a essência do mundo, da vontade, trazida ao mundo dos fenômenos por meio da intuição estética do artista. Então é por isso que o Schopenhauer, na hora que vai falar de todas as artes, ele deixa a música por último. Porque ele fala, bom, a gente já falou de todas as artes, mas agora a gente vai falar de uma arte diferente das outras, que é a música. Por quê? Porque enquanto todas as outras refletem algo como se fosse um espelho da vontade, a música é a própria vontade. Então, isso de um lado, tá? Então, se pro Schopenhauer a música é isso, em Wagner, a música é a essência que une todas as artes e as conduz animando o drama. Ou seja, o Wagner, na hora que ele vai criar ali o que ele chama de obra de arte total, ele pensa a música, poesia, teatro, dança, né, a encenação e daí em diante, né? Que está dentro do teatro, obviamente. Só que ele está pensando tudo junto, né? Só que para pensar isso tudo junto, a gente precisa de um fio condutor de tudo, digamos assim, né? Então, para o Wagner,
basicamente a música é este fio condutor. E isso inspirado em parte na própria filosofia chopiniana, que considera a música como um fio condutor, digamos assim, também, né? Só que aí, quando a gente investiga o Wagner, a gente vê que ele tem duas perspectivas relativas a essa mesma questão. A primeira é que no livro dele, chamado Ópera e Drama, ele assevera que não pode haver uma hierarquia entre as artes. Ou seja, todas as artes, teatro, as artes plásticas, músicas, a dança, etc., todas deveriam estar em pés de igualdade para que o drama, que é a obra de arte total para ele, pudesse existir. Então, as primeiras obras que ele compõe, ele vai compondo baseado nesta percepção estética, de que o erro dos antigos foi ter asseverado ora a música, ora a palavra. Entende? Porque quando a gente pega as óperas antigas, a gente vê isso. Então, tem uma parte muito grande só de música, depois do nada o pessoal para a música, aí tem um teatro, digamos assim, uma cena, né, teatral, sem música, aí depois volta a música, etc. Então, quando a gente pega as óperas da Renascença, e até mesmo ali chegando Mozart, Beethoven, a gente tem essas cenas teatrais no meio da ópera. Né? O Wagner é o primeiro a falar assim, não, isso aí está errado, e então a gente tem que compor uma ópera onde existe música em tudo. Né? Então, essa concepção nossa de ópera que a gente tem até hoje, que é música o tempo inteiro, 2 horas, 3 horas, 4 horas de música, e isso quem criou foi o Wagner, não existia antes dele. Né? Porque a gente pega o último compositor ali, antes do Wagner, que influenciou ele muito na obra, que é o Weber. Né? Então, o próprio Weber, quando a gente pega ali as óperas dele, a gente vê que ainda há esses diálogos falados. Então, de fato, o Wagner é o primeiro compositor que coloca música em tudo. Ele escreve tudo. Musicalmente, digamos assim, né? Então, e isso influenciado em parte por essa questão de Schopenhauer de colocar a música como, como não só algo hierarquicamente que vai determinar muito do resto da hierarquia, mas como algo que está por trás de tudo. Né? Então, tal como a música estaria por trás do próprio mundo, digamos assim, conduzindo as coisas junto com a vontade, né? Para falar quase metaforicamente em termos de Schopenhauer, para o Wagner, no próprio drama, teria que ter por trás dele a música o conduzindo o tempo inteiro. Então, essa imagem, né, advinda da filosofia de Schopenhauer influencia muito o Wagner. Tá? Só que então o Wagner ele faz ele tem duas percepções. Uma no começo da vida dela, que é esse, que então as artes deveriam não ter uma hierarquia muito clara. Né? Elas deveriam, o máximo possível, estar equilibradas. Só que depois, posteriormente, então, em livros posteriores, digamos assim, né, ele vai falar o contrário, ele vai ficar mais perto de Schopenhauer, e então aproximar a música deste caráter mais essencial e, então, digamos que romper com essa hierarquia. Né? Então, a música volta a ter um valor maior um pouco ali dentro, justamente porque ela está conduzindo tudo, entendeu? Um comentário. E pode falar, claro. O que me parece, e até quero lembrar aqui, talvez as pessoas que estão nos assistindo já tenham visto, tempo atrás eu fiz uma pirâmide da arte em Schopenhauer e postei no Instagram já faz tempo. E o que me parece é que o Wagner ele pega essa mesma ideia estrutural, né, do Schopenhauer e ele aplica do teatro, né? Porque a pirâmide da arte em Schopenhauer ela vem de graus de ideias, né? Tem lá jardinagem, depois vai, deixa eu ver aqui, tem pintura do animal, escultura animal, né? Ideia de humanidade, que é a poesia trágica, pintura de humano, né? Então, vai subindo. Aí chega lá no topo, a música não está mais na pirâmide, ela está fora da pirâmide, né? Ela está pegando porque ela é essência do fundo, ela tem correspondência com a vontade, o que dá sentido na ideia dela aparecer só no último parágrafo do livro 3 do fundo, né? Como se ela realmente desse conta de tudo isso estando fora, né? Da pirâmide. Aí, Exatamente.
quando você está me falando isso tudo do Wagner, que, né, sou extremamente leigo no Wagner, parece que é a mesma ideia, só que dentro do teatro. Então, ao invés dele pegar lá, igual o Schopenhauer, a jardinagem, a pintura animal, a pintura humana, ele vai pegar a dança, o teatro e musicalizar tudo isso, né? Dar sentido musical para tudo isso. Acho que é por aí, né? Pelo que eu estou pegando da ideia. Isso. Não, você tem razão. Exato. Exatamente, tá? Então, justamente, essas hierarquias aí pensadas pelo Schopenhauer, em parte, elas vão influenciar de fato o Wagner. Né? A ponto do Wagner fazer justamente o que você está falando aí. Realmente, ele vai trazer para dentro do palco teatral, né, que é o palco operístico. Ele vai trazer essas ideias hierárquicas do Schopenhauer, de arte e tal, para dentro, com certeza. Tá? Claro que ele não vai trazer todas, porque, por exemplo, a pintura paisagística em si talvez não influencie tanto, né, essa questão. Mas se a gente pensar, inclusive, na arquitetura, né, o Schopenhauer ele fala da arquitetura, certo? E o Wagner, quando ele vai construir o teatro de Bayreuth, ele está pensando em termos arquitetônicos também. Né? Então acredito que ali, talvez, na construção, ou na idealização, pelo menos, tem alguma coisa ali relativa também à questão da arquitetura. Né? Claro, aí a gente precisaria de um outro estudo, né, para ver a influência ali da arquitetura segundo Schopenhauer sobre Wagner, né? Mas sim, nessas outras artes aí que a gente está falando, que são o teatro, dança, música, etc., com certeza há uma influência. Tá? Bom, aí eu vou fechar minha exposição com, então, aquele trecho ali que eu falei que eu leria se desse tempo, né? Junto com um outro trecho da minha dissertação, onde eu abordo um pouquinho ali, apesar dela ser voltada mais a Nietzsche e Wagner, eu tenho trecho sobre Schopenhauer. Então, vou ler um desses trechos aqui, que vai exemplificar algumas das coisas que a gente vem desenvolvendo. Tá? Então, eu falo assim, ó, Wagner, em seu ensaio Beethoven, que é esse aqui, vai ainda mais fundo nessa questão acerca de como a música está estreitamente aparentada ao drama e de como ela pode se relacionar com caracteres e personagens. Então aqui o Wagner vai mostrar como que a música está perto de... se relaciona com personagens, tá? Mas aqui dentro tem uma questão também de Schopenhauer. Ó. Aí abrindo aspas para o Wagner. A música, que não representa as ideias contidas no mundo dos fenômenos, mas, ao contrário, é ela mesma uma ideia do mundo, ou seja, isso aqui é Schopenhauer, né? E uma ideia da maior amplitude, compreende naturalmente em si o drama, enquanto esse, por sua vez, expressa a única ideia do mundo adequada à música. Quando o Wagner está falando em drama, ele está falando no transcorrer de uma peça teatral, né? Então, drama nesse sentido. Assim, como o drama não descreve os caracteres humanos, mas faz com que eles se representem a si mesmo, diretamente, também a música nos apresenta em seus motivos o caráter de todos os fenômenos do mundo segundo o seu em si, seu núcleo mais íntimo. E aí ele exemplifica isso através da questão dos motivos, né? Para quem já estudou análise musical sabe o que é um motivo e tal. Ele fala, o movimento, a formação e a transformação desses motivos musicais não são apenas aparentados e análogos ao drama, mas o próprio drama e a ideia nele contida só podem ser compreendidos com perfeita clareza por meio daqueles motivos da música que se movimentam, se formam e se transformam. Não extraímos, pois, errados e reconhecemos na música o que torna o homem a priori capaz de dar forma ao drama em geral. Assim como construímos o mundo dos fenômenos através do emprego das leis do espaço e do tempo, prefiguradas de um modo a priori em nosso cérebro, assim essa representação consciente da ideia do mundo no drama seria, por sua vez, prefigurada nas leis internas da música. Então é bem interessante, né? O tanto que ele mistura a linguagem filosófica para descrever a questão da arte, da estética, da formação do drama, a formação de drama e música. É claro que é um trecho bem complexo, né? Mas quem talvez esteja mais acostumado com a filosofia consegue interpretar um pouco melhor, até porque ele traz aqui a questão do a priori e tal, que vem da filosofia kantiana, depois passa pelo Schopenhauer e daí em diante, né? E aí ele termina assim, aliás, aqui o livro, um outro trecho, né, daqui, que era o que eu ia ler, que é muito interessante, onde ele traduz mais uma vez essa influência de Schopenhauer, agora de um modo ainda mais direto. Ó. Então eu digo assim, na dissertação, uma das ideias fundamentais desse trecho, aliás, está em total consonância com a ideia sobre música de Schopenhauer.
Aí eu abro aspas para o próprio Schopenhauer. A música, de modo algum, é semelhante às outras artes, ou seja, cópia de ideias, mas cópia da vontade mesma, cuja objetividade também são as ideias. Justamente por isso o efeito da música é tão mais poderoso e penetrante do que o das outras artes, já que essas falam apenas de sombras, enquanto aquela fala da essência. Isso é o Schopenhauer. Aí o Wagner vai e escreve nesta obra aqui isso aqui, ó. Quem outrora viu Beethoven com os olhos de Tiresias, que maravilha deve ter descoberto. Um mundo caminhando entre os homens. O em si do mundo como o homem caminhando. Então, ou seja, a gente só consegue decifrar o que ele quer com essa frase se a gente entende Schopenhauer. É impossível a gente saber do que ele está falando aqui se a gente não tiver lido Schopenhauer. Né? Vou ler novamente essa frase. Ó. Quem outrora viu Beethoven com os olhos de Tiresias, que maravilha deve ter descoberto. Um mundo caminhando entre os homens. O em si do mundo como um homem caminhando. E aqui eu fiz os passos que é preciso para a gente decodificar, digamos assim, essa frase dele. Que é o seguinte, ó. Para o Schopenhauer, a vontade é a essência ou o em si do mundo. Certo? Primeiro ponto. Segundo, a música expressa a vontade. Terceiro, Beethoven expressa a música de um modo profundo, para o Wagner. Né? Logo, é o em si do mundo caminhando. Entenderam a ligação? O ponto a ponto? Né? Então, quando o Wagner fala isso, só é possível a gente decodificar, entender essa frase dele a partir da filosofia chopiniana. Tá? De outro modo, não é possível. Então, eu encerro com isso minha exposição e aí a gente abre, né, Antônio, para perguntas e tal, ou, se, claro, você quiser também acrescentar aí. Muito interessante. Eu vou ler uma citação do Schopenhauer aqui também. Até postei aí, mas vou ler. E quero fazer uma pergunta de um ponto que você tocou, que achei legal. Primeiro, a citação. A música é diferente de todas as outras artes por ser não cópia daquilo que aparece, ou mais exatamente da objetividade adequada da vontade, mas cópia imediata da vontade. Ela é cópia da vontade, né? E, portanto, expõe para todo físico ou metafísico, para toda aparência, a coisa em si. Em consequência, poder-se-ia denominar o mundo tanto música corporificada quanto vontade corporificada. A pergunta que eu queria te fazer, de um ponto que você tocou aí, é sobre motivos musicais. Você falou assim, quem já estudou música sabe o que é isso e tal. Porque motivos é um termo muito importante para Schopenhauer, né? Quando ele fala das causas, do cérebro. Para dar sentido às ações no mundo fenomênico, né? E aí eu fiquei pensando, será que tem a ver isso ou eu estou viajando? E aí, explica melhor isso aí, o que é esses motivos musicais. Eu fiquei intrigado. Legal. Ótima pergunta. Eu também, tá? Engraçado isso, porque eu também, quando eu leio o motivo, assim, falado por outros compositores, Wagner e tal, eu sempre lembro de Schopenhauer também. Né? Mas eu acho que assim, o Schopenhauer ele não tem a ideia musical de motivo. Sim. Né? Motivo para ele é realmente. Mas tem a ver, né? Tá? Mas eu acho que quando o Schopenhauer fala aqui, não necessariamente. Desculpa, quando o Wagner fala aqui, não necessariamente ele está pensando no motivo segundo o conceito do Schopenhauer, tá? Mas basicamente, por exemplo, eu lembro bastante quando o Schopenhauer fala de motivos, quando ele vai explicar um pouco sobre a consciência, né? Então, por exemplo, o Schopenhauer, quando um pensamento vem na nossa mente e ele se destaca, para ele, na verdade, esse pensamento é uma espécie de motivo. A gente tem um tanto de motivo no nosso cérebro conflitando. Esse motivo consciente é o que ganhou o conflito. Né? Então, isso é muito interessante. Movidos pelo motivo, né? O motivo é para explicar a ação do animal consciente. Né? O animal com consciência ele age através de motivos, ao contrário dos estímulos, que é quando está tratando das plantas, quando ela recebe o sol, né? Quando ela é influenciada pelo solo, ou no caso de movimentos involuntários do próprio corpo. Agora, os motivos, eles explicam a causalidade a partir das ações com consciência, né? E aí, quando você fala em motivos musicais, assim, isso, eu vou. Será que isso tem alguma coisa a ver?
Legal. Então, vou explicar um pouquinho de motivo musical, tá? Motivo musical é basicamente assim, na análise musical, a gente obviamente tem uma melodia completa, tem uma harmonia, né, que são, digamos que vários acordes ali, ou a sobreposição de notas, certo? Então, quando a gente vai pensar melodicamente, a gente pensa horizontalmente, para falar de um modo mais imagético, né? Horizontalmente, quando vai falar em harmonia, pensa mais verticalmente. Então, a gente faz a análise musical a partir disso. Os motivos, quando alguém vai analisar uma música, seriam os fragmentos melódicos. Basicamente, né? A gente pode tratar como motivo outras coisas, assim, mas, em geral, na análise musical, quando a gente vai ver ali alguma coisa acerca de alguma melodia, né, fazer um estudo, ver aonde que existem repetições constantes, etc., a gente estuda a melodia, digamos que com uma lupa, né? E esta lupa vai pegar para a gente os motivos, entendeu? Então, uma melodia que é longa, digamos assim, ela tem vários compassos, né? A gente pode ir fragmentando-a e gerando motivos, entendeu? Para a gente ver da onde que o compositor partiu para desenvolver. Por exemplo, um exemplo muito claro, aproveitar que a gente está falando do Beethoven. Por exemplo, aquele movimento que todo mundo conhece. Tanana, né? Aquilo ali ele faz todo aquele movimento baseado em um motivo. Né? O movimento inteiro ele parte desse motivo e ele vai desenvolvendo a música inteira baseada no motivo. Né? Então, é basicamente isso. É possível um músico partir de um ou mais motivos e criar uma música inteira a partir do desenvolvimento deles. Entendeu? Então, assim, a gente pode. Aqui o Wagner está se referindo a esses motivos mesmo. Né? Musicais mesmo. Tá? Mas Tem um, basicamente. Pode. Isso. acho que não tem um paralelo tão estrito com o que Não, talvez tenha o paralelo que a gente pode fazer é o seguinte: quando o Schopenhauer fala em motivos, ele está falando também em fragmentos de coisas, né? Quando ele está falando, por exemplo, que várias ideias estão ali como motivos no seu cérebro e elas estão se conflitando para depois ter o principal, o motivo principal, né? Na verdade, ele também está falando em fragmento de coisas que estão ali em conflito e se destacam, entendeu? Então, motivos enquanto algo menor, digamos assim, ainda não desenvolvido, vale tanto para a música quanto para na filosofia dele, né? Tá? Mas, obviamente, né, isso estendendo o conceito. Né? Não é propriamente o que o Schopenhauer pensa, né? Ele não está pensando em música ali. Né? criação argumentativa ali. Mas talvez, se fizer uma leitura cuidadosa dos textos do terceiro livro, do Mundo e também a Metafísica do Belo, tendo isso em mente, talvez se tire alguma informação mais, né, mais Sim, com avançada. certeza. Uhum. Temos aqui perguntas. Schopenhauer ou Isso. compositor? Você sabe me dizer se Schopenhauer teria algum compositor de preferência? É isso, o compositor dele que ele fala mais é o Rossini, né? Da época dele que era o preferido, né? Várias fontes falam que era o Rossini. Mas ele ouvia de tudo, assim, né, da época dele, no sentido, eu via Beethoven, esses outros compositores, né? Sim. Mas, inclusive, o fato dele gostar de Rossini é uma ironia. Porque o Rossini, o Schopenhauer era um pessimista, digamos assim, né? E o Rossini era aquele compositor ali, italiano que fazia áreas leves, etc, né? Então, se fosse por temperamento, digamos assim, o Schopenhauer gostaria mais de Beethoven, né? Que tem uma música muito mais incisiva em termos de tensão, né? É uma música mais tensa. Mas aí Mas também a gente tem que pegar, né? a música expressa um sentimento, né? Talvez é até congruente com a situação. Ele é pessimista do caráter, mas na hora de ouvir uma música, falar, mano, é bom ficar alegre, né? É bom ter uma. Isso pode ser isso pode ser, mas por isso que tem uma questão irônica aí, né? Mas sim, eu acho que é justamente isso. Ele quer algo leve em meio à turbulência da vida, digamos assim, né? É Ah, interessante isso aí. Tem tem mais alguma pergunta do pessoal? a pergunta da Camila, ela chegou atrasada. Não atrasada, uma divulgação, assim, foi meio de surpresa mesmo, então nós já estamos no fim, então não atrasado. Qual o tema da live? Ela perguntou, e aí eu vou deixar para você finalizar, a gente está batendo uma hora aqui, então corta, né? Meio chato isso. E Uhum. agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, ouviu você.
Como sempre, muito interessante a sua explanação e fica aberto o convite de novo, né? Não precisa demorar tanto, né? Embora pareça que tenha sido tão pouco tempo, mas foi, sei lá, 6 meses, mais 6 meses, né? Foi ano passado, já estamos passando na metade do ano. Então, parabéns, Thiago, pela explanação de sempre. O espaço está aberto, se quiser mandar algum Obrigado. para o nosso site para publicar lá também, legal, fica à vontade. Uhum. Legal, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Convite aí para a gente fazer. Bem legal, sempre bom aí a gente poder conversar. E é um prazer também, né, participar do seu perfil, né? Um dos maiores aí do Schopenhauer. Muito legal o seu trabalho. E também agradeço ao pessoal que nos ouviu. Muito obrigado. E respondendo a pergunta dela, né, o tema foi a influência de Schopenhauer na música do Wagner. Então, né, basicamente o que eu fiz foi pegar ali pontos que a gente consegue, através dos estudos do Wagner, ver aonde que está o Schopenhauer ali dentro, né, onde que a filosofia de Schopenhauer influenciou e tal. Claro que tem mais pontos, né? O que eu tentei pegar aqui foram, digamos que, pontos mais cruciais, por assim dizer. Tá? Então, basicamente é isso. Agradeço bastante. Até a próxima, então. Beleza, obrigado. Falou então. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Valeu. Tchau.